Aloysio Andrade, homeopata, psiquiatra, bom dia. Bom dia, Eduardo, Gabriel, Rita e a Fernanda Viegas, ouvintes, internautas, anunciando que hoje é o dia mais curto do ano e a noite mais longa. É o chamado equinócio, né? E é interessante, gente, como que a natureza, como a obra divina é matemática. A partir de amanhã, cada dia vai amanhecer um pouquinho mais cedo e vai terminar um pouquinho mais tarde, até o solstício, que é o maior dia e a menor noite. Então parece que a coisa foi realmente calculada por um exímio matemático que é tintim por tintim, Eduardo. Já tivemos 171 dias do ano e faltam agora, então, 194, ou seja, daqui a 23 dias é o meio do ano certinho. Você ficou curiosa para conhecer o Jeca Tatu? Super curiosa e mais ainda para assistir ao filme. Se eu não tivesse um compromisso em Jaboticatubas com a festa da cidade, você ia lá amanhã. Eu estaria lá em Itabirito e vou prestigiar o filme de vocês, com certeza, pelo QR Code. Na próxima ida do Ouro Preto, você vai passar nesse museu? Eu acho que vai. Eu sempre passo. E lembrando que agora, né, Eduardo, com a inauguração do Vila Galê lá em Cachoeira do Campo, a frequência vai ser uma frequência bastante mais intensificada, né? Bem lembrado. E do ponto de vista prático, esses pontos de resistência, né, esses pontos de sobrevivência, a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que elogiar, porque sabemos, né, e hoje, Eduardo, comemora-se, então, a primeira experiência com vacina feita em São Paulo, né? A Covid começa em março de 2020, quando foi em junho fez sua primeira experiência com a vacina em São Paulo, lá no Instituto Butantan, né? Então, você vê como é que o tempo voa e como é que a gente passou aperto há pouco tempo atrás e parece que tem muito tempo, né? Mas realmente foi um aprendizado muito grande. A questão da pandemia nos trouxe uma reflexão sobre o sentido da vida, uma reflexão sobre a importância de construirmos forças interiores quando a parte externa, quando o mundo externo está tão negativo, está tão, vamos dizer assim, pouco auspicioso, pouco animador. Então, eu acho que todo ser humano que tem consciência, que tem noção das coisas, se sentiu mais amadurecido, mais sofrido também, mas mais amadurecido diante dos desafios da vida. Ô, Flávia Rita, qual a sua opinião? Eu não sei se não tá fazendo falta essa delegacia aqui, não. Até onde, na porta da minha casa, o carro da minha funcionária foi roubado tem mais ou menos um ano. Então, não sei se essa delegacia não é importante, não. Aloysio Andrade. A concentração dos atendimentos do Detran na Gameleira esvaziou muito esse ponto da João Pinheiro, né? Que sempre foi o ponto clássico de referência para documentos de trânsito, para essas ocorrências de trânsito, né? A gente sempre tem uma dúvida, Eduardo, se quando você faz um sistema de atendimento não personalizado, né? Se isso melhora ou se isso, de uma certa maneira, dificulta pessoas que não têm habilidade com computador, não têm habilidade com celular, né? Pessoas mais idosas sempre têm essa dificuldade. Então, um ponto na região central, para você poder fazer essas ocorrências, eu acho que é importante. Então, se está tendo pouca demanda, diminui os funcionários, mas que não fique sem funcionário nenhum, sem existir essa referência. O senhor se sente mal atendido quando vai a uma repartição pública? Olha, eu frequento pouco, Eduardo, mas o meu testemunho é de que, como a gente costuma dizer aqui para os ouvintes internautas, o senão das instituições públicas, privadas e mistas, né, que tem os dois âmbitos, é que elas são dependentes do funcionário, né? Então você tem um atendimento de alta qualidade quando o funcionário faz com amor, quando o funcionário faz com dedicação, quando ele faz com alegria. E você tem um péssimo atendimento quando esse funcionário não está nem aí, quando ele não tem o menor interesse pelo trabalho dele e por o interesse de quem ele está atendendo. Então, infelizmente, a gente não tem um padrão de qualidade, a gente depende do humor daquela pessoa, do humor daquele funcionário, se ele está num dia de pré-menstruação ou de ovulação. Então, é uma coisa qualitativamente muito questionável, Eduardo. Ô, doutor Aloysio Andrade, faz falta na vida de Vossa Excelência um feriado? É fundamental, Eduardo, desde que não seja em excesso, né? Porque quebra o seu ritmo e depois você fica, como Deus, achando tudo difícil, fica com preguiça. Mas um refresco, né? Uma diminuição de ritmo ocasional. Eu penso até que as férias deviam ser divididas em 4 períodos de 5 dias de férias, porque você pegaria o final de semana anterior, o posterior, então seriam 9 dias de férias a cada 4 meses, né? E aí você teria
um descanso mais pausado, né? Em vez de ficar, eu sou contra, Fernanda, ficar um mês inteiro fora, né? Um mês de férias, né? Por 2 motivos. Primeiro, que você perde o ritmo totalmente. Segundo, que o risco do serviço do seu chefe perceber que você não faz falta, né? Meu Deus, quem entra no seu lugar, entra empolgado com a oportunidade, é que nem reserva em time de futebol. Quando tá na reserva e entra igual um foguete, né? Então eu não gosto muito de férias longas, não, porque a gente acaba desacostumando do trabalho e às vezes o trabalho percebe que você não faz tanta falta assim. O soldado está dentro do hospital militar. É claro que a farda do médico é diferenciada, mas é farda de militar. Aí é desrespeito, não, doutor? Quando você fala aí de estar mal intencionado, né, Eduardo? Quando você já vai assim para gravar, é como se já tivesse um preconceito, né? Até interessante que em castelhano a palavra preconceito é prejuízo, que é um juízo a anteriori, né? Anteriori. Já vem com a coisa na cabeça para poder, como se diz na gíria, dar o bote, né? E realmente é importante, a hierarquia é fundamental, o respeito ao próximo, né, Flávia? Não é só entre militares, entre qualquer pessoa. Só que essa questão, eu acredito que a ordem de prisão não deve ter sido dada porque ele chamou o médico de você, né? Eu acredito que tenha sido todo um contexto que esse médico deve ter visto que tinha ali uma armação, que tinha uma má intenção, provavelmente. Eu acho que limite entre professor e aluno é necessário, muito necessário. E nos dias de hoje mais ainda, gente, porque os meninos estão todos sem limite, vamos falar a verdade. Tá difícil dar aula. E olha, Flávia, uma coisa que a minha experiência de consultório é de que os pais que com maior amor, com maior intenção de democratizar a educação dos filhos, pais que tratam filhos como se fossem irmãos, como se tivessem no mesmo nivelamento, acabam que vão ter filhos problemáticos depois. A família tem que ter hierarquia porque também. O parâmetro, o limite, né, essa questão do respeito, isso não é caretice, isso daí não é nada de absurdo, não. É uma questão mesmo de hierarquia. Então, os pais que tratam os filhos como irmãos, que compartilham os seus problemas financeiros, seus problemas afetivos com a mãe ou com o pai, esse compartilhamento parece, num primeiro momento, a gente tem coisa que no primeiro momento você olha e fala assim, não, que coisa bacana, que coisa legal. Depois, quando você vai ver as consequências, você vê que não nem tão legal era assim, né? Nem tão adequado era assim. Então, do ponto de vista prático, a gente realmente precisa de ter essa hierarquia, essa estratificação com respeito de cima para baixo, de baixo para cima. Dona Luiz, às vezes a gente não compreende bem a letra, às vezes a gente não se sintoniza tanto com o som, não é bem o som que a gente apreciaria ouvir nesse momento, mas a gente vê que tem uma batida forte que chama a luta, né? Interessante, né, Eduardo? Porque letra e música se complementam de uma maneira bem inexplicável, né? Porque às vezes você não compreende palavra por palavra, você não capta o sentido da letra da música, mas o som, a harmonia musical, nesse padrão vibracional, exerce um poder psicoativo, exerce uma função sobre nossos neurônios que trazem um sentimento que às vezes você nem sabe o que está sendo dito, mas você passa a ter uma vivência que tem a ver com aquele ritmo. Isso a gente chama de padrão vibracional, é uma associação das letras musicais, né, Eduardo? Que é uma das coisas. Por isso até a gente recomendou outro dia para os ouvintes internos, vocês têm que ter a lista das músicas que você gosta, que trazem um bom astral para você. Quando você estiver mais derrubado, quando você estiver mais desanimado, você põe essa música, você tenta entrar nesse ritmo dela. Isso daí é um antidepressivo de primeira qualidade, sem efeitos colaterais. Então, Luiz, o senhor já foi animador de auditório das suas palestras, não? Eduardo, eu ia morrer de fome se eu tivesse que fazer isso, porque a dificuldade que eu vejo de você poder conquistar um sentimento que não é o que a pessoa tá sentindo na verdade, né? Você tem que ter uma capacidade meio de um estelionato, que é de poder enganar o freguês e cair na sua onda, né? Infelizmente, essa habilidade não nasce com ela, não. Um cochilo depois do almoço faz bem, né? Mas bem, só que a gente tem que guardar um tempinho entre terminar o almoço e dar um cochilo, porque logo que a gente come, os quilomicrons, que são as partículas de gordura que ficam no sangue, fazem então o sangue ficar mais pesado e ele anda mais lentamente. E se a gente, mesmo que seja sentado, se a gente dá uma apagada, a gente dá uma dormida, o ritmo ou a velocidade do sangue fica menor ainda. Então a tendência é desenvolver aterosclerose, os ateromas, que é um entupimento das veias a partir desse sangue mais gorduroso. Então, mesmo que você esteja em casa, acabou de almoçar, em torno da mesa que seja, ande durante uns 10, 15 minutos e depois você faz o seu descanso, mas não imediatamente. Tem gente que sai da mesa e já dá a deitada direto. Tem que dar um tempinho para poder, então, os quilomicros
diminuírem o seu peso e o sangue não ficar tão grosso. Nosso inimigo da prosa está dizendo que acabou. O senhor volta semana que vem, se Deus quiser. E quer dizer uma pequena homenagem ao inverno, Eduardo, vai ser rápido. É um texto do Fernando Pessoa que chama o Guardador de Rebanhos. Ele diz o seguinte, e ele fala da importância da nossa proximidade com a natureza, saber em que época do ano você está, em que estação do ano que você está, que fase da lua que está. O Guardador de Rebanhos diz o seguinte: eu nunca guardei rebanhos, mas na verdade é como se sempre os tivesse guardado. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações, a sorrir e a cantar. Quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como se fosse uma borboleta pela janela, sinto um sossego, como da natureza sem gente por perto, ou seja, essa questão a paz, né, que a natureza nos traz. Então, recomendar quem tem oportunidade de ficar um pouquinho em contato com a natureza é fundamental, e que o inverno seja bastante aquecedor, porque se está frio fora e a gente aquecer por dentro, do ponto de vista da alegria de estar vivo, da alegria de estar sobrevivendo, aí o frio de fora diminui, mas tem que ter o agasalho também, tá?